Saudações, meus amigos vascaínos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos e vamos aqui repercutir a mais um vídeo aqui do canal SBT Rio, que a gente vai buscar todos os dias notícias e informações sempre para vocês ficarem atualizados de tudo que tá acontecendo aí com o Vascão. Pessoal, vamos repercutir primeiramente aí as falas de John Textor que teve a CPMI aí e ele trouxe provas aí contundentes, que vários jogos aí foram manipulados e nós, torcedores vascaínos, sabemos que com essa arbitragem aí realmente está sendo manipulado, roubo na cara dura. O Vasco, o último jogo contra o Fluminense foi assaltado. O Vasco, enfim, pessoal, os últimos jogos estão muito ruins e eu usei esse canal aqui para vocês acompanharem esse cortezinho também. Agora bora pro vídeo, pessoal. Antes, se inscreva no canal, deixe o seu like e, se possível, comente também. John foi ouvido na CPI das apostas em Brasília em mais um capítulo dessas investigações. A reportagem é da Suane Guerreiro. O norte-americano John Textor compareceu à CPI das apostas esportivas na condição de testemunha. O dono do Botafogo voltou a afirmar sob juramento que tem provas de manipulações de resultados em partidas de futebol nas duas últimas edições do Campeonato Brasileiro, envolvendo times das séries A e B. Se eu puder provar, além de uma margem de dúvida, que os jogos de 2022 foram manipulados contra os nossos principais jogos e que os jogos de 2023 foram manipulados contra os nossos principais times, poderia fazer com que o Tribunal Desportivo, a polícia e também esse corpo legislativo possa tomar ações. Textor, que também investe em times da Inglaterra, França e Bélgica, disse que em outros países pessoas foram presas com base nessas supostas evidências. Um dos relatórios apresentados, de 188 páginas, trata de apenas um jogo. Foi entre Palmeiras e São Paulo no ano passado. Segundo o depoente, pelo menos 5 jogadores do São Paulo apresentaram comportamento compatível à manipulação de resultado durante a goleada por 5-0 sofrida pelo São Paulo. Textor, que já é alvo de vários processos depois das afirmações, disse que as acusações nunca foram direcionadas aos clubes como um todo, e sim a pessoas envolvidas nas partidas. Segundo Textor, essas supostas provas foram coletadas por meio de uma ferramenta de inteligência artificial que analisa comportamentos anormais de jogadores e árbitros. Essas evidências foram apresentadas aos senadores da Comissão Parlamentar de Inquérito sem a presença da imprensa, em uma sessão secreta, e serão analisadas nas próximas semanas. Muito bem, aí avançou mais um pouco essa questão do John Textor. O Vene sempre falou assim, eu vou esperar porque a gente não sabe o que ele vai entregar. E ele entrega agora provas e aí tá, né, na questão da justiça para fazer essa investigação. A gente sabe, como em qualquer investigação, que tem coisas que a imprensa e as pessoas ainda não podem acessar, porque está na mão da justiça para fazer essa investigação, ô Lucas Pedrosa. A melhor coisa que ele fez foi essa, conduzir junto com as autoridades, apresentar os documentos que ele tinha, argumentar com os argumentos que ele tinha e, pelo visto, deu certo, porque o Cajuru sai da entrevista, o senador Cajuru, falando que há indícios suficientes para você continuar a investigação e aí você pode envolver a Polícia Federal, você pode envolver os melhores artifícios para você investigar esse tipo de caso. Ele lembra, inclusive, um gol do Paulinho no ano passado em relação ao Campeonato Brasileiro 2023, um gol que a gente fez aqui, um escândalo falando sobre o que aconteceu, porque naquele momento ali o gol foi muito mal anulado, onde o VAR interferiu de uma maneira que não deveria interferir. E a gente pode lembrar de tantos e tantos erros que aconteceram no Campeonato Brasileiro 2023, 22, 21 e tudo mais. Mas ano passado nós destacamos aqui, muito, ano passado demais, foi uma coisa demais. assim que a gente destacou. O Vasco foi prejudicado 5 vezes dentro do Campeonato Brasileiro em lances diretos, para você ter uma noção, entre tantos outros lances que a gente pode falar. Então eu acho que a melhor maneira é essa, a gente esclarecer as coisas, ele continuar conduzindo junto com as autoridades, mostrando o trabalho que ele vem fazendo, e aí a gente tem que dar o parabéns aqui. Eu nunca fui de bater no John Textor, eu só não gostava da forma como ele conduzia, vou falar, o site não sei o quê. Agora, junto com as autoridades, o que ele fez foi efetivo, e tomara que a gente consiga esclarecer. Todo mundo que ama futebol
de olho nesse discurso do John, do Cajuru e de todo mundo do Congresso. A gente, talvez, se fosse numa outra situação, se isso não tivesse tão pulverizado, isso não ia acontecer, porque ninguém se importa quando o negócio vai tentar ser resolvido. O que todo mundo quer é reclamar. Alguém não reclama de arbitragem nesse Brasil? Todo mundo reclama. Todo mundo reclama de arbitragem. Quando é contra. Quando é prejudicado. E o Vene sempre traz isso aqui. Isso Quando é verdade. contra, todo mundo reclama. Quando é a favor, todo mundo fica calado. E dessa forma, nunca vai resolver. E aí a gente começa sempre uma rodada pensando assim, será que meu time vai ser prejudicado? E a gente sempre fala isso, não é má fé. É erro mesmo. É erro mesmo. Talvez seja má fé. E aí tem que ter uma investigação. Que se for realmente, isso tem que ser investigado. Não pode só o brasileiro ficar reclamando. E quando alguém tenta resolver, é meme, é deboche, que foi o que aconteceu com o John. É claro que também tem um pouco da culpa dele pela forma como ele se posta. E também tem o clubismo impregnado em todo mundo, a gente também tem. O clubismo tá aí, quem ama futebol tá acostumado com isso. Mas o que eu torço mesmo é para que se resolva e que se ache uma solução para tantos problemas, porque o que não dá é cruzar mais um 2024 com tanto erro de arbitragem, Vini Casagrande. Já começou, a gente tá na primeira rodada, a gente já teve 3 pronunciamentos de 3 clubes diferentes. E 3 árbitros afastados. É isso aí. Não, eu acho o seguinte, erro de arbitragem vai continuar tendo, independentemente do que acontecer nesse caso do John Textor envolvendo essa investigação. O erro vai continuar tendo, porque estamos falando de uma arbitragem que não é profissional. Como o Pedrosa mencionou na semana passada, o árbitro, ele não é só árbitro, ele é dentista, ele trabalha com outras profissões, não é uma profissão aqui no futebol brasileiro, embora eles recebam muito bem para fazer essa função e muitas vezes não fazem uma função de maneira correta. Eu acho que o John Textor, como você mencionou aí, se tornou meme em algumas ocasiões pela forma como ele conduziu a situação, que eu acho que não foi uma forma correta. E o clubismo também que tem, né? Você sabe que tem. Mas eu acho que foi muito mais a forma como ele fez do que propriamente o clubismo. Eu acho que assim, quando ele disse, por exemplo, que o Botafogo perdeu o título do Campeonato Brasileiro por conta dessa manipulação, aí não tem jeito, vai se tornar meme, porque eu acho que não perdeu por causa disso. Mas eu espero que, de fato, isso aí tenha continuidade e que levem a sério da maneira que tem que levar. Porque, de fato, se ele provar o que ele está dizendo, gente, ele vai ser o nosso herói sem capa aqui, né? E para quem não acompanhou, ele não falou só do Botafogo, ele traz outro olhar, inclusive essa questão do Vasco com o Palmeiras, enfim, outros jogos também. Vamos falar do Vasco, falar em Vascão. Preparação para encarar o Criciúma já começou, tá? Será que, enfim, o Payet vai voltar ao time? Cadê? A busca por regularidade segue sendo um desafio no Vasco. Após a vitória na estreia do Brasileirão, foram 2 derrotas contra o Bragantino e o Fluminense. O técnico Ramon Dias já iniciou a preparação da equipe para a partida contra o Criciúma no próximo sábado em São Januário, que promete ter casa cheia para quebrar a sequência negativa. A boa notícia é que o principal jogador da equipe está próximo do retorno. Payet já está em fase de transição e a expectativa é que ele seja relacionado para o confronto. A última partida oficial do francês foi há mais de um mês pelo Campeonato Carioca. Outro ponto positivo da preparação tem sido o desempenho do reforço Hugo Moura. Ele já deu uma assistência em sua estreia e pode ganhar mais oportunidades na equipe de Ramon Dias. Pedrosa, e o Payet e o Medel? Eu acho que essa é a maior pergunta que faz o vascaíno no último jogo. Já entende a falta que faz o Medel, né? Sem dúvida alguma. É um cara que é o capitão do time, mas que também tem uma questão da atenção. O Vasco peca muito nessa questão da atenção, na cobertura de perímetro do goleiro, na atenção nas bolas aéreas. E o Medel é um cara que não só tem atenção por si só, mas como capitão ele consegue também orientar a defesa. A gente lembra que ele está com uma situação delicada de família, a mãe dele está muito doente, ele estava no Chile pelo menos até ontem, mas a expectativa do Vasco é que ele volte nessa semana, ele tem treinado lá particularmente no Chile e que ele fique à disposição para a partida contra o Criciúma. A ideia do Vasco é essa, como titular, como capitão, para que ele jogue. Em relação ao Payet, eu sei que ele já está na transição, fazendo trabalhos com bola, e nessa semana, entre hoje e amanhã, haverão alguns testes para ver se ele realmente tem condições e não sente nenhuma dor. Se ele continuar sentindo dor, obviamente o Vasco vai preservar, mas se ele não sentir dor no joelho, ele vai para o jogo, mesmo que seja para ficar no banco de reservas, porque todos entendem que ele é o ponto fora da curva em relação à capacidade técnica.
E a gente pode olhar esse ponto fora da curva no Campeonato Carioca, Vene Casagrande. Quando este homem estava jogando, o Vasco fazia jogos que a gente ficava, gente, é tão bom ver o Vasco jogar. Claro que teve um momento do sufoco ali em Copa do Brasil, mas o Payet é um cara que muda o patamar esportivo do Vasco da Gama. Sem sombra de dúvidas, é um jogador, a gente pode ver na ausência dele como o Vasco cai de rendimento, não tem um jogador ali, obviamente, à altura do Payet para tentar substituí-lo e fazer a mesma função. Muito pelo contrário, o nível do futebol do Vasco cai muito e a vida do técnico Ramon Dias fica mais difícil ainda. Mas a presença do Payet no banco de reservas, querendo ou não, já dá um pouco de medo no adversário, né? Porque a qualquer momento ele pode entrar e mudar o jogo. Estamos falando de um jogador que é super decisivo e vai decidir muito o jogo para o Vasco da Gama, como decidiu em 2023. Então é esperar para ver se o Payet de fato retorna aí. Quando ele retornar, com certeza a vida do Vasco ficará mais fácil. A gente estava relembrando aqui a última vez que o Criciúma encontrou o Vasco na Série A. Porque teve esse jogo de 2022 na Série B, mas na Série A. E o Big Boss pesquisou que o último jogo foi em 2013. Eu tava lá. Não, foi o jogo fora. Foi fora de casa. O primeiro que você tava. O em fora, São Januário. Em São Januário você tava. Sim. O segundo foi fora, Sim. que foi 3-2 pro Criciúma. O gol do Vasco foi marcado pelo Marlone e pelo André. Olha quanto tempo tem isso. André que tá no América hoje, né? E pelo Criciúma era o Wellington Paulista. Fez sempre os fazia gols gol do no Vasco. Criciúma. Sempre fazia gol no Vasco. Gente, o que, o Big Boys? O desse ano, pois é, mas eu não vou repetir isso, não. O de ida foi em São Januário, lembra até hoje. O Vasco jogou com a terceira camisa, Juninho Pernambucano, Rafael Vaz. O Vasco venceu, eu levei até, foi a primeira vez que meu irmão, o João, foi a São Januário. É mesmo? O Big Boys quer que eu lembre que esse ano o Vasco caiu. Mas qual ano? Você tem que lembrar 2013. qual foi o ano. Ah, tá. Por Porque quê? foram vários, ué. Toma! Eu não falei nenhuma mentira, Pedrosa. Eu não falei. Falar o quê? Ó, cuidado com o Trauco, lateral esquerdo do Criciúma. Muito É bom o jogador. que você quer que eu lembre pro Venê? Tem uma coisa pra lembrar pro Venê. Lá vem. Esse ano foi aquele ano que o Flamengo não caiu, não sei que lá, não sei que. E foi o ano que o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil, 2013. O ano do Everton, né? Então é isso, né, torcida? Venho trazer para vocês mais uma notícia. E é notícia boa, pessoal. Vasco ganha reforço caseiro aí para enfrentar o Criciúma. Pessoal, é esperado aí que o zagueiro Gary Medel aí do Vasco da Gama volte ao Rio de Janeiro nos próximos dias. O jogador foi até o Chile visitar sua mãe, que vem aí passado aí por um delicado problema de saúde, mas já voltará aí ao Rio de Janeiro e iniciará no CT Moacir Barbosa a preparação para voltar logo para a partida contra o Criciúma neste final de semana. Sem Medel, dois jogadores vinham aí segurando a dupla da zaga Cruz Maltina. No primeiro jogo, João Vitor foi titular e atuou aí bem, mas saiu com um pequeno problema no joelho. Na partida seguinte, o Maicon foi o titular e, apesar de uma boa atuação aí no geral, falhou no primeiro gol do Fluminense. Medel, inegavelmente, aí fez falta. Com 3 pontos e 3 jogos, o Vasco da Gama enfrenta o Criciúma na quarta rodada do Brasileirão no sábado às 16 horas. A partida será em São Januário. Este jogo também pode marcar a volta de Dimitri Payet à lista de relacionados aí, e o francês se recupera de lesão e ainda não estreou no campeonato. Pessoal, uma grande estreia aí de Payet, e a volta de Medel será um tremendo bolão aí que o Vasco vai jogar. Então é isso, né, pessoal? Muito obrigado por ter acompanhado essa notícia. Não se esqueça aí de se inscrever, deixar o seu like e o seu comentário também, que nos ajuda muito. Valeu, fiquem com Deus, tenham uma excelente semana e até a próxima notícia.